Nessa aula, nós vamos provar o célebre teorema de Camer, que caracteriza variedades de crescimento polinomial a partir da exclusão de álgebras da variedade. Vamos provar também uma segunda caracterização, levando em consideração a decomposição do cocaractere de uma álgebra, que será conceito esse que será introduzido nessa aula. Bom, gente, com os teoremas provados na última aula, nós temos o teorema 5.1.1, que garante uma equivalência muito importante para nós. Quando a gente tiver uma variedade de álgebras sobre um corpo F de característica zero, as seguintes afirmações são equivalentes. A variedade é gerada por uma F-álgebra de dimensão finita, a variedade satisfaz um polinômio estándar e a álgebra de Grassmann não pertence à variedade. Bom, como consequência desse resultado e mais um teorema anterior, nós temos o seguinte: quando a gente tiver uma álgebra de crescimento polinomial, existe uma F-álgebra de dimensão finita B, que gera essa variedade. Ou seja, sempre que estivermos trabalhando com uma álgebra de crescimento, uma variedade gerada por uma álgebra de crescimento polinomial, a gente pode considerar essa álgebra como sendo uma álgebra de dimensão finita. Por que isso? Porque se a álgebra tiver crescimento polinomial, a álgebra de Grassmann está fora da variedade, pois a álgebra de Grassmann tem crescimento exponencial, como já foi provado. Pelo teorema anterior, então, o teorema 5.1, a gente vai ter que V é gerada por uma álgebra B de dimensão finita, ou seja, a álgebra A é PI equivalente a uma álgebra de dimensão finita, portanto, podemos considerá-la como tendo dimensão finita. A gente quer provar o teorema de Camer, né? A gente quer provar essa caracterização de álgebras de crescimento polinomial a partir da exclusão das álgebras G e UT2 da variedade. Vamos, então, iniciar a demonstração, pelo menos para uma das inclusões. Obviamente, se a minha variedade for uma variedade trivial, o resultado é imediato. Mas a gente pode, então, considerar que essa variedade é não trivial, ou seja, a gente vai considerar uma variedade de crescimento polinomial e mostrar que G e UT2 não estão lá dentro. Claro que não estão, pois G e UT2 são álgebras de crescimento exponencial. Como fazer a recíproca? Bom, a recíproca diz o seguinte: eu tenho UT2 e Grassmann fora da variedade, ou seja, posso considerar que a variedade é gerada por uma álgebra de dimensão finita, conforme comentamos agora mesmo. Quais são as vantagens, então, de fazer essa redução, gente? Por que é tão importante reduzir para uma álgebra geradora de dimensão finita na variedade desse caso? Então, agora nós vamos tratar de alguns resultados para poder provar, finalmente, a recíproca desse teorema. Lembre o seguinte: a existência do PI expoente de uma álgebra foi provada por Gianbruno e Zaitsev em 1999. Eles também exibiram uma forma de determinar o expoente no caso em que a álgebra A tem dimensão finita. Isso vai ser bem interessante, porque eles usaram uma decomposição de Vedderman-Maltsev para a álgebra A. Aí está, de fato, a grande importância da decomposição de Vedderman-Maltsev para os nossos propósitos. A gente considera uma decomposição dada dessa forma e o que eles consideraram foi todos os possíveis produtos de elementos das álgebras simples na parte semisimples da decomposição pelo radical de Jacobson. Quando a gente faz todos os possíveis produtos, sendo essas álgebras aqui, sendo álgebras distintas no conjunto das álgebras simples, formadoras do espaço semisimples, a gente considera o máximo das dimensões, a gente considera a dimensão do máximo que ia acontecer para essa soma direta satisfazendo essas condições. Dessa forma, eles provaram que, de fato, o que você tem é que o PI expoente é exatamente esse valor, é exatamente esse número Q. Dessa forma, aplicando esse resultado, nós podemos provar o teorema 5.2.3, que garante o seguinte: dada uma decomposição de Vedderman-Maltsev para uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo de característica zero, a álgebra tem crescimento polinomial se e somente se cada uma das
das álgebras simples aqui for isomorfo ao corpo F e todos os produtos AI, J a J é igual a zero sempre que I e J forem distintos. Por que isso? Bom, tome a decomposição. A tem crescimento polinomial. Nós já provamos que, tendo crescimento polinomial, o PI expoente deve ser menor ou igual a 1. Logo, de acordo com o que nós falamos anteriormente, os produtos, os possíveis produtos não triviais não ocorrem, ou seja, todos esses produtos são nulos. Ok? Dessa forma, a gente tem que cada uma já temos satisfeito a primeira condição, essa condição. O que acontece com a segunda condição? É óbvia. Por quê? Porque se AI, sendo uma álgebra simples, nós temos que AI vai ser um isomorfo, uma álgebra de matrizes sobre o corpo F, já que consideramos um corpo algebricamente fechado. Dessa forma, a gente vai ter que a álgebra de matrizes MK e F vai estar na variedade, mas isso vai ser um absurdo, pois nós consideramos crescimento polinomial e sabemos que essas álgebras são álgebras de crescimento exponencial. Assim, nós não podemos ter valores KI estritamente maiores do que 1, ou seja, cada uma das álgebras AI é isomorfa a F. A recíproca é clara, porque nessas condições a álgebra tem expoente menor ou igual a 1. Esse lema também é importante para que a gente possa concluir a recíproca do nosso teorema, do teorema de Kemmer, e ele garante o seguinte: se você considerar uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado de característica zero, com uma decomposição de Wedderburn-Maltsev dada, então, e existirem dois valores distintos, I e J, onde esse produto não é nulo, com certeza o T2 vai ser uma álgebra na variedade gerada por A. Como provar isso? Muito simples. Basta ver que, se esse produto é não nulo, nós temos elementos em AI e em AJ, onde esse produto é diferente de zero, sendo A um elemento do radical de Jacobson. Então, já que esse produto é diferente de zero, também vai ser diferente de zero o produto da unidade de AI por A e da unidade de AJ. Esse produto não pode ser nulo, porque se fosse nulo, esse daqui também seria. Observa o seguinte, a gente pode provar que esses elementos, o 1, o 2, o 1A, o 2, são elementos linearmente independentes na álgebra A. E gerar um subespaço tendo esses três elementos como base e provar que esse é uma subálgebra de A, devido à natureza desses elementos. Os quadrados são zero, e nós temos os produtos em condições de mostrar que essa é uma subálgebra de A. Dessa forma, nós conseguimos imergir a álgebra UT2 na álgebra A. Por quê? Porque nós teremos que essa subálgebra A vai ser isomorfa ao T2, devido a essa aplicação dada entre os duas álgebras B e o T2. Essa será um isomorfismo e, portanto, o T2 está na variedade gerada por A. Agora, a gente faz a recíproca do teorema de Kemmer de uma maneira bem simples. Como? Retire as álgebras da variedade, o T2 e G. Podemos considerar a álgebra A geradora como tendo dimensão finita, pois o T2 está fora. Sendo de dimensão finita, consideramos a sua decomposição de Wedderburn-Maltsev e podemos supor que o corpo é algebricamente fechado. Por quê? O nosso resultado é sobre codimensões. Nós já sabemos que as codimensões não se modificam por extensões de corpos, por extensões de escalares. Dessa forma, sempre que a gente tiver resultados sobre codimensões, podemos considerar o corpo algebricamente fechado. Dessa forma, cada uma dessas álgebras simples, formadora da parte semisimples da álgebra A, é isomorfo a uma álgebra de matrizes sobre o corpo F. Novamente, nós não poderemos ter nenhum desses valores NI estritamente maiores do que 1, pois, nessas condições, nós teríamos a álgebra de matrizes imersa na álgebra A
E então, automaticamente, o T2 estaria também imersa na álgebra A, ou seja, o T2 pertence à variedade de A, o que contradiria a hipótese. Logo, cada um desses BIs é isomorfo ao corpo F. Novamente, utilizamos o lema anterior, que diz o seguinte: se a gente tivesse algum desses produtos diferente de zero, a gente teria o T2 lá dentro, mas o T2 não está na variedade. Logo, todos esses produtos são zero. Mas, sendo todos esses produtos zeros, nós temos as duas condições do teorema 523 satisfeitas e, portanto, obtivemos que V tem crescimento polinomial. Provado o teorema de Kemmer, gente, que garante, então, que a gente tem uma condição necessária e suficiente para garantir que uma variedade tem crescimento polinomial a partir da exclusão da álgebra de Grassmann e da álgebra de matrizes triangulares superiores 2x2 da variedade, a gente pode ver que cada vez que considerarmos uma subvariedade própria da variedade gerada pela álgebra de Grassmann ou da variedade gerada pela álgebra T2, essa subvariedade vai ter crescimento polinomial. Isso é claro, pois considera uma subvariedade própria, por exemplo, da variedade gerada por T2. Se ela é própria, o T2 não está em U. E também a álgebra de Grassmann não está a gente já sabe que a álgebra de Grassmann não está na variedade gerada por T2. Se não está na variedade gerada por T2, não pode estar na variedade U. Ou seja, nós temos o T2 e Grassmann fora da variedade. Pelo teorema de Kemmer, essa variedade tem que ter crescimento polinomial. A demonstração é a mesma se a gente considerar uma subvariedade da variedade gerada pela álgebra de Grassmann. Com isso, todas as subvariedades próprias da variedade gerada por Grassmann ou da variedade gerada por T2 têm crescimento polinomial. Então, nós temos uma nova definição, que é a definição de variedade de crescimento quase polinomial. A variedade tem crescimento quase polinomial quando ela tem crescimento exponencial e toda subvariedade dela tem crescimento polinomial, que é o caso da variedade gerada pela álgebra de Grassmann e da variedade gerada pela álgebra UT2. E concluímos que essas são, de fato, as únicas variedades de crescimento quase polinomial. Por quê? Se a gente considerar uma variedade de crescimento quase polinomial qualquer, desde que ela tenha crescimento polinomial, não podemos ter ambas, o T2 e Grassmann, excluídas da variedade. Porque se elas estivessem fora da variedade, essa variedade teria crescimento polinomial pelo teorema de Kemmer. Então, suponhamos que o T2 seja uma álgebra dentro da variedade. A variedade gerada por T2 seria uma subvariedade de V. Como V tem crescimento quase polinomial, toda subvariedade própria tem que ter crescimento polinomial. Portanto, essa inclusão não pode ser própria. O que significa que a variedade V tem que ser a variedade gerada por T2. Uma maneira análoga de se provar que de fato nós temos que V é igual à variedade gerada por álgebra de Grassmann é quando a gente tiver que G está dentro da variedade. Dessa forma, essas de fato são as únicas. Nós não temos outras variedades de crescimento quase polinomial. Também como corolário do teorema de Kemmer, nós obtemos que uma variedade de álgebras associativas, quer dizer, nós estamos trabalhando sempre com álgebras associativas no nosso contexto, ela pode ter apenas dois tipos de crescimento, ou crescimento polinomial ou crescimento exponencial das codimensões. Não existem variedades de crescimento intermediário. Todas as variedades com as quais nós trabalhamos em álgebras associativas são de crescimento polinomial ou crescimento exponencial, e esse é o corolário 5.2.9. O que nós queremos fazer agora, gente? Nós queremos apresentar novas caracterizações de variedades de crescimento polinomial. Para isso, a gente vai precisar introduzir a noção de cocaractere de uma álgebra. A gente vai fazer uma breve revisão que pode ser consultada no capítulo 2 do nosso livro, falando um pouco sobre representações e caracteres de grupos. A gente vai lembrar os conceitos e os principais resultados a respeito de representações. A gente já
sabe que quando V é um espaço vetorial de dimensão finita sobre o corpo F, a gente pode considerar o conjunto de todas as suas transformações lineares. Particularmente, a gente pode considerar as transformações lineares que são bijetivas, ou seja, aquelas que são invertíveis. Esse conjunto vai formar um grupo sob a operação de composição de funções. Também a gente sabe que ao fixar uma base V do espaço vetorial, uma base do espaço vetorial V, a gente pode associar cada elemento, que é uma transformação linear da bijetiva em GL, V, nós podemos associar a ele uma matriz invertível, que vai ser um elemento do grupo GLNF, que é o grupo das matrizes invertíveis N por N sobre F. Os grupos GLV e GLNF são isomorfos. Existe uma aplicação bijetiva entre eles, que é um isomorfismo. Dessa forma, a gente vai sempre considerar uma representação linear de um grupo G como sendo um homomorfismo que leva cada elemento de G em uma matriz. Ou seja, sempre que eu tiver escolhido um espaço vetorial e escolhido o grupo de transformações lineares GLV desse espaço vetorial que sejam bijetivas, a gente associa um elemento do grupo a uma transformação linear invertível desse espaço vetorial. O grau da representação vai ser definido como a dimensão do espaço vetorial V. Novamente, fixada uma base, beta de V, a gente vai poder associar qualquer elemento G a uma matriz correspondente à transformação linear dada pela representação linear. E a gente tem um novo homomorfismo que vai de G no GLNG, GLNF, que também será referido como uma representação. Ou seja, a representação linear e a representação matricial aqui para a gente será a mesma coisa. É considerar um elemento do grupo e levar numa matriz invertível. Por exemplo, vamos considerar o grupo simétrico S3 como sendo o grupo gerado pelo elemento A, que é um ciclo de comprimento 3, e pelo elemento B, que é um ciclo de comprimento 2, satisfazendo essas condições. Observe o seguinte, a gente pode considerar um espaço vetorial de dimensão 3, gerado por 3 vetores, V1, V2, V3, e fazer o seguinte, uma ação de considerar sigma agindo no elemento VI como sendo, tendo como resposta o elemento V sigma I. Ou seja, se a minha permutação for o elemento A, eu vou considerar sigma de V1 como sendo V2, de V2 como sendo V3, de V3 como sendo V1, pois a permutação A leva 1 no 2, 2 no 3 e 3 no 1. Dessa forma, a representação correspondente vai ser a representação que vai ser vamos pegar o grupo S3 e levar uma matriz 3 por 3. No caso em que nós temos o elemento A, nós temos exatamente essa matriz, pois A leva 1 no 2, 2 no 3, 3 no 1. B leva 1 no 2, 2 no 1 e o 3 fica fixo. Dessa forma, isso é uma representação de grau 3 do grupo simétrico S3. Essa representação, na verdade, pode ser definida para qualquer grupo simétrico. A gente pode considerar uma ação do grupo SN num espaço vetorial de dimensão N, fazendo exatamente essa definição. Essa representação é chamada representação permutacional do grupo SN. Ela permuta os vetores da base de um espaço vetorial de dimensão N. Observe também o seguinte, toda vez que a gente tiver uma representação de um grupo G qualquer, num espaço vetorial V, essa representação, ela define uma ação do espaço G sobre o espaço vetorial V, onde a gente considera Gzinho agindo sobre V como sendo a resposta, a matriz, exatamente a resposta que você tem do elemento no espaço vetorial V, obtido a partir da aplicação linear φ de G. A gente pode estender essa ação para elementos da álgebra de grupo FG. Os elementos da álgebra de grupo FG são combinações lineares de elementos do grupo com coeficientes no corpo. Fazer essa ação é simplesmente considerar linearmente que a gente faz a ação de cada elementinho
no elemento V e considera a soma linear obtida. Assim, essa ação dada de FG sobre o espaço vetorial V transforma o espaço vetorial V num FG módulo. Então, nós temos um anel e nós temos um espaço vetorial, e aqui nós temos como resultado que toda representação φ de um grupo G está associado a um FG módulo, que é exatamente o espaço de representação dado. Ok? Qual a importância de se observar esse FG módulo associado? Dada uma representação, eu tenho um FG módulo associado. A representação vai ser dita irredutível sempre que esse FG módulo associado for um módulo simples, um FG módulo simples. Ou seja, ele é um espaço vetorial que é invariante sob a ação de G e, além disso, ele tem que ser simples. Assim, a representação será chamada representação irredutível do grupo. Como um exemplo, a gente sabe o seguinte: quando nós consideramos a representação permutacional, nós consideramos um módulo correspondente, que é V, gerado por V1, V2, V3, mas esse espaço contém um subespaço de dimensão 2, gerado por V1 menos V2, V1 menos V3, que é um FG módulo simples. Esse espaço V não é um FS3 módulo simples, pois contém um subespaço que é invariante. Esse subespaço é invariante, basta observar a ação de A sobre esse espaço e a ação de B sobre esse espaço, que são os geradores do grupo S3. Sendo o subespaço W um FG módulo simples, a representação correspondente vai ser uma representação irredutível de grau 2. Essa representação é dada dessa maneira. A gente considera esse primeiro gerador W1 e esse gerador W2. Aqui nós temos que A leva W1 e menos W1 mais W2 leva W2 e menos W1, desculpa. E nós vemos que B leva o elemento W1 e menos W1 e o elemento W2 e menos W1, W2. Nós, então, demos um exemplo de uma representação irredutível de grau 2 para S3 e temos também outras representações irredutíveis de S3. A representação trivial, todo grupo vai ter uma representação trivial de grau 1, pois podemos considerar qualquer elemento indo no elemento 1. E nós temos também a representação sinal, que também é definida para qualquer grupo SN. Basta levar cada permutação no seu sinal como permutação de SN. O que acontece aqui é que nós temos, então, um exemplo de uma representação de grau 2 e duas representações de grau 1. Todas as representações de grau 1 são irredutíveis de um grupo qualquer e, mais do que isso, nós temos representações não equivalentes. Como é que duas representações são ditas equivalentes? Para os nossos propósitos, uma representação vai ser dita equivalente, duas representações são ditas equivalentes, quando os FG módulos correspondentes são isomorfos. Isso não ocorre com a representação trivial e a representação sinal de S3. O próximo teorema responde sobre o número total de representações irredutíveis não equivalentes que um grupo finito pode possuir sobre um corpo algebricamente fechado, com característica que não divide a ordem de G. Esse número é exatamente igual ao número de classes de conjugação do grupo G. Portanto, quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com o corpo dos números complexos, que é um corpo algebricamente fechado de característica zero, a gente sempre vai ter resposta sobre as representações irredutíveis não equivalentes sobre um grupo. No caso do grupo S3, a gente apresentou 3 representações irredutíveis e essas não equivalentes, e essas são todas, pois o grupo S3 possui 3 classes de conjugação. Logo, sobre C, aquelas são as únicas representações irredutíveis não equivalentes que esse grupo possui. Observa o seguinte: para os nossos propósitos, nós vamos considerar partições
do número n. O que seria uma partição? Seria uma upla de números naturais nessas condições. Os números decrescem, então aqui nós temos o número n maior ou igual a lambda 1 até maior ou igual a lambda s. A soma desses números naturais tem que resultar em n. Vamos denotar assim. O que acontece? Por que nós precisamos de partições? Nós estamos querendo considerar classes de conjugação em Sn, no grupo Sn. E cada classe de conjugação no grupo Sn corresponde a uma partição de n, que é exatamente o que é dada pela estrutura cíclica do representante da classe. A gente sabe que em Sn, qualquer permutação é um produto de ciclos disjuntos. Quando a gente escreve uma permutação em produtos de ciclos disjuntos, a gente obtém uma partição associada. Sendo duas permutações com a mesma estrutura cíclica, ou seja, escritas de mesma forma como produtos de ciclos disjuntos, elas são conjugadas. Dessa forma, cada classe de conjugação vai ser representada por uma partição. Vamos indexar cada representação irredutível de Sn e também o CSN módulo correspondente por uma partição. Por quê? Porque o número de representações irredutíveis não equivalentes de Sn sobre o corpo C, como está escrito aqui, é exatamente a quantidade de classes de conjugação. Então, cada classe de conjugação vai representar uma representação irredutível não equivalente desse grupo. Posteriormente, vamos ver o uso dessa nomenclatura para que a gente possa atacar os nossos problemas. Na segunda parte dessa aula, nós vamos introduzir a sequência de cocaracteres de uma álgebra. Além disso, vamos apresentar mais uma caracterização de variedades geradas por álgebras de crescimento polinomial da sequência de codimensões. Nosso objetivo agora é definir o caractere de um grupo. Então, dada uma representação de um grupo G, então o caractere associado a essa representação vai ser uma função que sai de G no corpo, onde para cada elemento de G nós associamos o traço da matriz φ de G, ou seja, a soma dos elementos da sua diagonal principal. Esse V é o FG módulo correspondente a essa representação, então nós vamos dizer que a função que φ também é o caractere do meu módulo V e vou denotar dessa forma. Um caractere ele é chamado de irredutível quando a representação correspondente a esse caractere é irredutível. E o grau de um caractere irredutível é igual ao grau da representação irredutível correspondente. Então, por exemplo, para essa representação de S3, nós temos que o caractere do elemento 1, 2, 3 é igual a menos 1, enquanto o caractere do elemento 1, 2 é igual a 0. Então, a cada caractere irredutível de Sn, nós podemos associar uma partição lambda de n. E como nós trabalhamos com corpo de característica zero, cada FSN módulo ele é semisimples. Então, na hora que nós coletamos todos os módulos simples que aparecem na decomposição desse FSN módulo, nós temos que a decomposição do cocaractere desse módulo é dada dessa maneira, onde o Q lambda é o caractere irredutível associado à partição lambda de n, e o m lambda é a chamada multiplicidade do caractere irredutível Q lambda. Então aqui nós temos uma observação importante que nós vamos utilizar ao longo dessas últimas aulas, que diz o seguinte, que a multiplicidade que aparece na decomposição de um FSN módulo, ela não muda quando nós estendemos os escalares. Ou seja, se eu tenho um FSN módulo e faço a extensão dos escalares, então ao calcular o caractere da extensão dos escalares, então, se eu tenho que a multiplicidade m lambda aparece com se a multiplicidade m lambda ela é não nula na decomposição do caractere de V, então ela também vai aparecer não nula na decomposição da extensão dos escalares. Então, nosso objetivo agora é encontrar uma fórmula que nos dá o grau de caracteres irredutíveis. Então, para isso, vamos considerar aqui uma partição lambda de n e vamos considerar o diagrama de Young do tipo lambda. Então, para cada partição fixa de n e dado um diagrama de Young do tipo lambda, então uma tabela de Young do tipo lambda é um preenchimento
do diagrama de lambda com os números naturais de 1 a n. Então, por exemplo, se eu tenho a partição lambda 3, 2, 2 de 7, então este daqui é o diagrama de Young associado a essa partição, e aqui nós temos uma tabela de Young associada a essa partição. Aqui nós somente preenchemos aleatoriamente o nosso diagrama com números de 1 a 7. Então observem que para cada partição lambda de n, nós vamos obter n fatorial tabelas de Young do tipo lambda, que correspondem a todos os preenchimentos possíveis dessa tabela. E agora, dado um diagrama de Young e um box fixado nesse diagrama, nós vamos chamar de gancho desse box a quantidade de boxes que eu tenho à direita desse box, mais a quantidade de boxes que eu tenho abaixo desse box, mais um, onde nós contamos o próprio box. Então, o gancho do box B e J vai ser denotado por H e J. Então, por exemplo, no diagrama do slide anterior, aqui nós preenchemos o diagrama com os números que correspondem aos ganchos de cada um dos boxes que aparecem. Então, por exemplo, nesse primeiro box eu tenho 2 boxes à direita dele, mais 2 boxes abaixo dele e conto com ele mesmo. Então, o gancho desse box é igual a 5. Por exemplo, se eu tomo este box, eu não tenho nenhum box à direita dele, um box abaixo dele e ele próprio. Então, o gancho desse box é igual a 2. E vai ser importante para nós também, dado um diagrama de Young do tipo lambda, calcular o produto de todos os ganchos de todos os boxes desses diagramas. Por que isso vai ser importante? Porque nós temos a chamada fórmula do gancho, que nos dá o grau de representações irredutíveis de Sn. Então, dado uma partição lambda de n, o grau da representação irredutível associada a essa partição é dado exatamente por n fatorial dividido pelo produto de todos os boxes que aparece, o produto dos ganchos de todos os boxes do diagrama de Young associado à partição lambda. Então agora, dado uma tabela do tipo lambda, nós temos 2 subgrupos de Sn associados a essa tabela, que são chamados subgrupos estabilizador linha e estabilizador coluna. Então, como eles são obtidos, vão ser obtidos de subgrupos de Sn que estabilizam cada uma das linhas. Então, por exemplo, dada a partição 2, 2 de 4 e essa tabela de Young, então observem que aqui nós temos os inteiros 2, 1 e aqui nós temos os inteiros 3, 4. Então, o estabilizador linha dessa tabela de Young vai ser dado pelo produto dos grupos simétricos em cada um desses inteiros que aparecem nas linhas desse diagrama. Então, nesse caso, vai ser o produto de 2 grupos simétricos de grau 2. O primeiro, o grupo simétrico dos números 1, 2. O segundo, o grupo simétrico dos números 3, 4. Analogamente, nós conseguimos o estabilizador coluna dessa tabela. Então, aqui nós temos os inteiros 2, 3 na primeira coluna e 1, 4 na segunda coluna. Então, fazemos o produto dos grupos simétricos correspondentes aos valores que estão nas colunas e obtemos o estabilizador coluna dessa tabela de Young. Então, por que esses subgrupos são importantes? Porque, dado uma tabela de Young, a partir desses subgrupos, nós podemos definir um idempotente essencial na álgebra de grupo FSN. Então, esse idempotente essencial é dado de qual forma? Nós vamos tomar o somatório dos produtos de todas as permutações que estão no estabilizador linha, vezes todas as partições, as permutações que estão no estabilizador coluna, seguido do sinal das permutações que estão no estabilizador coluna. Então, por exemplo, para a tabela anterior, fazendo todas as contas, nós obtemos que lambda é esse idempotente essencial da álgebra de grupo FS4. Então, nós sabemos, nós vimos na aula passada, que dado o elemento da álgebra de grupo FSN, nós podemos agir esse elemento sobre um polinômio multilinear. Então, na hora que nós fazemos a ação do idempotente essencial associado a uma tabela de Young sobre um polinômio multilinear,
esse novo polinômio ele é escrito como uma combinação linear de polinômios alternados em lambda1 conjuntos disjuntos de variáveis. Então vamos ver o exemplo desse fato. Então, vamos tomar eta lambda para ser esse nidipotente essencial e vamos considerar o polinômio x1, x2, x3, x4. Então, na hora que nós fazemos a ação desse nidipotente essencial sobre esse polinômio, ele se escreve como combinação linear de dois polinômios. Então, nesse caso, o primeiro polinômio ele é alternado nos conjuntos x1, x4, x2, x3, e esse segundo polinômio ele é alternado nos conjuntos x1, x3 e x2, x4. Então, como eu falei anteriormente, nós temos uma ação de Sn sobre espaços dos polinômios multilineares. Tá? Então, Pn ele vai ter uma estrutura de Fsn módulo com essa ação. E como nós sabemos, o T ideal de uma P álgebra A é invariante sobre essa ação, porque essa ação nada mais é do que perguntar as variáveis. Então, nós temos uma estrutura induzida de Fsn módulo no espaço Pn de A, que é o quociente de Pn pelo Pn interseção as identidades de A. Então, como esse espaço ele possui uma estrutura de Fsn módulo, então nós temos um caractere associado a ele. Então, o caractere desse espaço ele vai ser chamado de enésimo cocaractere da P álgebra A. Se a variedade gerada por uma álgebra A, então nós vamos definir o enésimo cocaractere da variedade como sendo o enésimo cocaractere de uma álgebra que gera essa variedade. Então, a partir dos enésimos cocaracteres de uma P álgebra, nós podemos formar uma sequência, que é chamada sequência de cocaracteres da álgebra A. Então, como estamos trabalhando em característica zero, então o nosso enésimo cocaractere da nossa álgebra pode ser escrito como uma combinação linear de caracteres irredutíveis, onde o lambda que aparece aqui é a multiplicidade correspondente ao caractere irredutível que lambda. Tá? E nós temos um resultado, devido a Berer e Hegel, de 1983, que nos diz que as multiplicidades que aparecem na decomposição do enésimo cocaractere de uma P álgebra, elas são limitadas polinomialmente. Ou seja, para todo n maior ou igual a 1 e para toda partição lambda de n, nós temos que existem constantes c e t que não dependem de n, tal que a multiplicidade associada ao caractere irredutível que lambda é menor ou igual a c n elevado a t. Então nós temos aí uma limitação uniforme das multiplicidades que aparece na decomposição do enésimo cocaractere de uma álgebra. E este teorema ele nos dá uma maneira de decidir quando a multiplicidade é não nula na decomposição do enésimo cocaractere. Então essa multiplicidade vai ser não nula se e somente se vai existir uma tabela de Young do tipo lambda e um polinômio multilinear tal que, na hora que nós tomamos um nidipotente essencial associado a essa tabela de Young, agindo sobre esse polinômio multilinear, ele não é uma identidade da álgebra A. Então aqui nós temos uma maneira de verificar se a multiplicidade ela é não nula na decomposição do enésimo cocaractere da álgebra. Então o nosso objetivo agora é fornecer uma caracterização de álgebras de crescimento polinomial via decomposição do enésimo cocaractere dessa álgebra. Então, para isso, vamos recordar o seguinte. Se lambda é uma partição de n, então o número n menos lambda 1 vai representar a quantidade de boxes que eu tenho abaixo da primeira linha do diagrama associado a essa partição. E também lembramos que se eu tenho uma álgebra de dimensão finita, então o radical de Jacobson dessa álgebra ele é nilpotente e possui índice de nilpotência, digamos que. Então nós vamos escrever simplesmente dessa maneira para indicar esse fato. Então esse teorema de John Brunner Isaac de 2001 diz o seguinte, que se eu tenho uma álgebra de dimensão finita sobre um corpo de característica zero, tal que o índice de nilpotência do radical de Jacobson dessa álgebra é igual a Q, então essa álgebra ela tem crescimento polinomial se e somente se o enésimo cocaractere dessa álgebra possui uma decomposição particular. Então aqui, o que está me dizendo essa decomposição? Está me dizendo que as possíveis multiplicidades não nulas que aparecem na decomposição do enésimo cocaractere,
estão associados a partições, tais que os diagramas de Young associados a essa partição possuem o número de Boss abaixo da primeira linha menor do que o índice de nilpotência do radical. Ou seja, se eu tenho uma partição lambda, tal que o diagrama de Young associado a ele possui uma quantidade de bosses abaixo da primeira linha maior ou igual do que o índice de nilpotência do radical, então automaticamente a multiplicidade associada a esse caractere irredutível ela é nula. Tá? Então nós temos essa interpretação da decomposição do enésimo com caractere de uma álgebra que possui o crescimento polinomial da sequência de codimensões. Então vamos ver uma ideia da demonstração. Então, como nós já falamos em aulas anteriores, em questões relacionadas à sequência de codimensões de uma álgebra, nós podemos supor que o corpo é algebricamente fechado. Então suponha que eu dou uma álgebra de crescimento polinomial e que existe uma partição lambda de n, com n menos lambda 1 maior ou igual a q, tal que a multiplicidade é não nula. Tá? Se a multiplicidade é não nula, então, como nós vimos, vai existir uma tabela de Young do tipo lambda e o polinômio multilinear, tal que a ação do idempotente essencial é ter lambda nesse polinômio, não é uma identidade polinomial para a álgebra A. E lembre também que esse polinômio ele pode ser escrito como uma combinação linear de polinômios alternados em lambda1 conjuntos disjuntos de variáveis. Então a nossa estratégia vai ser a seguinte: nós vamos mostrar que cada um desses polinômios alternados que aparecem na decomposição de eta lambda f é uma identidade para a álgebra A. E aí nós vamos chegar a um absurdo, porque aqui nós temos que esse polinômio não é uma identidade para a álgebra A. Então vamos lá. Então, como nossa álgebra tem dimensão finita, vamos considerar uma decomposição de Wedeborn-Malseth dessa álgebra. Então, como a nossa álgebra tem crescimento polinomial, então nós sabemos que cada uma das componentes simples da parte semisimples que aparece nessa decomposição é isomorfa f, e temos que esses produtos aqui são todos iguais a zero. Então vamos lá. Então, fixada uma base de A, formada pela união dessas componentes simples e do radical de Jacobson, vamos tomar um polinômio alternado que aparece no nosso polinômio eta lambda f. Então observem que, como a i a j é igual a zero e a i j a j é igual a zero, então para que esse polinômio alternado não seja uma identidade de A, então nós não podemos substituir elementos de duas componentes distintas nesse polinômio, porque a i a j é igual a zero. E porque nós temos esse produto também aqui dando zero. Então, para que esse polinômio não seja uma identidade, nós só podemos avaliar esse polinômio em elementos do radical de Jacobson e somente no máximo de uma componente simples. E vamos dizer que essa componente simples é a componente AI. Então observem que como a i é isomorfa ao corpo, então a dimensão dele é igual a 1. Então, como o nosso polinômio é alternado em lambda1 conjuntos de variáveis distintas, nós não podemos repetir a avaliação, senão nós teríamos uma identidade. Então, em cada conjunto alternado de polinômios, nós podemos colocar somente um elemento de AI. Então, em todos os outros, nós temos que colocar elementos do radical de Jacobson. Mas, se em todos os outros nós colocamos elementos do radical de Jacobson, então nós vamos colocar pelo menos n menos lambda 1 elementos do radical de Jacobson. Mas nós sabemos que essa quantidade é maior ou igual que o índice de nilpotência. Então, como o índice de nilpotência é Q, então essa avaliação é nula. Ou seja, nós concluímos que cada parcela que aparece no nosso eta lambda f é uma identidade de A, chegando no absurdo. Então, para a recíproca, vamos supor que nós temos essa decomposição do enésimo cocaractere da minha álgebra. Então, como eu falei anteriormente, sempre que eu tenho n menos lambda 1 maior ou igual a q, então essa multiplicidade é nula. Mas observe que quando lambda 1 é maior que n menos q, a gente pode utilizar a fórmula do gancho para determinar o grau do caractere irredutivo associado a lambda.
Então, nesse caso, nós temos essa desigualdade. Ou seja, para o lambda, para esse lambda que nós tomamos, então nós temos que o grau do caractere é menor ou igual a A vezes n elevado a Q para alguma constante A. Mas nós vimos que as multiplicidades que aparecem na decomposição do enésimo cocaractere, elas são polinomialmente limitadas. Então agora, fazendo as contas, nós obtemos que nossa álgebra ela possui crescimento polinomial e isso demonstra o teorema. Então era isso que nós gostaríamos de falar na aula de hoje e até a próxima aula. Tchau!